estamos multiplicando. Nós temos uma gama imensa de planta daninha suscetível a nematóide das galhas, que são os meloidógenes, e também ao pratilencos, que eu vou falar na sequência. Estas são as duas espécies com gama de hospedeiro maior já estudada. Só que eu vou chamar a atenção dos nossos ouvintes, Kazuya, para o meloidógene enterolobe. Essa é uma espécie, possivelmente já estava aqui na região, e nós fazemos muita identificação de meloidógene pelo gênero. A gente tem que entender diversos aspectos aí, inclusive como é que é o hábito de vida em si do nematóide. É um nematóide muito mais agressivo, né, pelo que a gente conhece, até mesmo quando se falava, né, o nematóide da goiabeira, né, que assim ele era conhecido, mas já temos um ponto bem importante, que o que está atacando o algodoeiro, ele é uma raça, uma população mais específica, então são populações diferentes, né? Então o que é extremamente importante é a gente trabalhar associado à pesquisa, às instituições de pesquisa, aos nematologistas principalmente, para a gente... Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do CultiveCast, o podcast que vai conectar você ao futuro do agronegócio. Estou mais uma vez aqui, Josi Prado, mas hoje é um episódio especial comandado pelos nossos anfitriões, o Luiz Henrique Kazuya e o Rogério Inouye, que vão estar batendo um papo muito interessante com os nossos convidados, que eu vou apresentar daqui a pouco, mas já adiantando que o assunto é sobre nematóides, tá? Mas antes, vamos apresentar os nossos apoiadores, aqueles que permitem que o podcast aconteça aqui, e também as iniciativas do Cultive Futuro, que são eles, a Essere, a Fibermax, a Biotrop e a Ouro Fino. Muito obrigada, pessoal! Para você que quer conhecer os outros parceiros do Movimento Cultive Futuro e também saber como fazer parte do movimento, inclusive se inscrevendo na newsletter gratuita e recebendo todas as informações, acesse lá no nosso site cultivefuturo.com.br com K e veja todas as iniciativas e inclusive esse podcast aqui, combinado? Então, apresentando os nossos convidados, nós temos a doutora Cláudia Regina Dias Arieira, que é professora na Universidade Estadual de Maringá, referência nacional em nematologia agrícola com ênfase no manejo integrado de nematóides de plantas, com graduação e mestrado em agronomia pela UEM e doutorado em fitopatologia pela Universidade Federal de Viçosa. Ela desenvolve pesquisas inovadoras que combinam controle biológico, rotação de cultura e uso de matéria orgânica para reduzir a incidência de pragas subterrâneas. Sua atuação alia rigor científico à aplicabilidade no campo, conectando academia, produtores e empresas no setor agrícola. Temos também o Felipe Biazola de Grande, que é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Estadual de Londrina e atua como gerente de produtos biológicos na Balagro. Com foco em inovação e sustentabilidade, ele lidera o desenvolvimento e a aplicação de soluções biológicas para o agronegócio, integrando controle biológico, manejo de solo e eficiência produtiva num cenário de desafios climáticos e sanitários. Então, nesse episódio, vamos falar aí sobre os desafios e avanços no mundo dos nematóides e também nos bioinsumos de próxima geração que estão transformando o campo e o papel do agronegócio brasileiro na fronteira da sustentabilidade. É com vocês aí no estúdio, Kazuya e Rogério Inouye. Sejam muito bem-vindos ao CultiveCast. Hoje nós estamos com mais um evento super especial. Estamos trazendo alguns convidados, mas antes de apresentar os convidados, eu gostaria de estar conversando com vocês aqui, o nosso amigo Rogério Inouye. Como é que está, Rogério? Bom dia, tudo bem? Muito feliz por estar recebendo a doutora Cláudia Dias Arieira e Felipe Biazola, de Grande, né? Para a gente ter uma conversa bem profunda, né? Assim, bem boa sobre nematóides na agricultura brasileira, né? Então, pessoal, nós vamos estar conversando hoje, o Rogério já deu um spoiler, nós estamos com a professora doutora Cláudia Arieira. A professora doutora Cláudia Arieira fica no Paraná, mas viaja o Brasil todo. E ela teve, antes de começar, já vou contar uma novidade para vocês aqui. Ela estudou junto com o Rogério, né? Isso. Hein, Rogério? Somos contemporâneos, né, Cláudia? É isso aí, né? Nós estudamos juntos lá em Maringá.
E formamos juntos, né, Rogério? Isso, Vamos lá, juntos. Juntos no convite de formatura. E você, Felipe, fala um pouco de você, onde que você nasceu, estudou e onde você trabalha hoje. Primeiramente, obrigado, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. Sempre é um grande aprendizado. E mais uma vez, junto com a professora Cláudia, acho que nós somos o 4º podcast junto aqui. E é muito importante, assim, para o nosso crescimento e cada vez mais conhecer sobre a temática. Eu sou o Felipe Biasola de Grande, sou natural de Sorocaba, em São Paulo. Fiz a agronomia em Londrina, tá, onde a professora Débora Santiago me inseriu aí nos mundos dos biológicos, e há 15 anos eu faço parte da Balagro, atualmente como gerente de produtos biológicos dentro da empresa. Perfeito, pessoal. Você viram aqui o tema nosso, nós vamos falar sobre principalmente nematóides e área de biológicos, tá? Essa área vem crescendo muito no Brasil, de importância, e eu começo aqui, qual que é o real impacto nas principais culturas hoje no Cerrado e no Brasil todo, que você que é do Sul? A gente quando pensa, o cerrado ele sofre uma pressão muito maior de nematóide, né, Caçuia? Porque a gente tem aí muito mais espécies causando dano. Então hoje claro que a gente tem problemas locais e problemas que vão e voltam, como o nematóide das galhas esse ano, né, que voltou muito forte, muito expressivo. Então nós temos aí os nematóides das galhas e o pratilencos como nematóides nativos do Brasil. Temos o nematóide de cisto da soja, que é o Heterodera, que foi introduzido e se adaptou muito bem aqui à região do Cerrado. O Rotilânculos com maior pressão nas áreas de soja e algodoeiro. E mais recentemente tivemos esse crescente aumento do Helicotilencos também. No sul, o que prevalece hoje é nematóide das galhas e das lesões, estando os pratilencos mais nas áreas arenosas. A gente tem essa ideia de que o sul é só solo fértil, solo estruturado, não é uma realidade, né? Nós temos muitos solos arenosos, muitos solos com problema, e nessas áreas o pratilencos costuma ser mais problemático. Nós estamos assistindo nesses últimos anos, Caçuia, um aumento do Rotilânculos reniformes, mesmo em áreas que não faz algodão, porque lá é soja, milho ou soja trigo. Ainda assim a gente tem visto e tem nos chamado a atenção, inclusive estamos pesquisando se a gama de hospedeiro dele está aumentando. Helicotilencos é também uma realidade para nós. No Paraná e no Paraguai, sul do Mato Grosso do Sul, nós temos também o Escutelonema, um nematóide que fica mais ali localizado. E agora, nesses últimos anos, nós tivemos vários focos de Heterodera na região. Eu acho que o trânsito de maquinário, eu brinco que eles trouxeram helicotilencos e estão levando o Heterodera, né? Então, a gente está transitando esses nematóides e ele parece que alguma raça, algum biotipo que foi introduzido está se adaptando muito bem àquela região. Então, as populações estão aumentando bastante. Isso aí, professora. É interessante que você falou. A gente fala do ciclo, né, das coletadeiras, que elas saem lá do sul do Brasil, vão para o Mato Grosso, vêm para a Bahia, Matopiba aqui, Tocantins, Piauí, Maranhão. E isso aí, nós temos visto esse aumento de nematóides, é realmente muito expressivo isso aí. Aumento de ervas daninhas resistentes, em alguns casos. Então, assim, é um ciclo que talvez não tenha jeito de resolver. Mas isso, pensando em nematóides, vamos falar um por um aqui, só para a gente, para o nosso, que vê aqui, visita todos os dias os nossos podcasts, ele quer saber informações. Alguns são mais novos, nós temos desde estudantes, nós temos professores, nós temos gerentes de fazenda, produtores, né? Toda a indústria aí ligada ao agro. Mas alguns ainda não sabem exatamente como é que são esses nematóides. Primeiro, eu queria que você especificasse. Você falou muito nematóide de galha, sim, tá? Sim. Dá uma especificada, quais são as culturas principais, como é que são os sintomas e se tem alguma coisa que a gente possa fazer por ele. Perfeito. Bom, o nematóide das galhas, como o próprio nome diz, forma as nodosidades na raiz, né? E nós temos hoje duas espécies que prevalecem, que é incógnita e javânica. As duas espécies têm gama de hospedeiro muito ampla. Incógnita ataca o algodão, javânica não ataca o algodão. Chegou na área de algodão, tem galha, a gente já vai descartar a javânica. Esse é um ponto importante. Gama de hospedeiro, se nós formos pensar, é praticamente todas as plantas cultivadas
E a gente tem as gramíneas como redutoras destas espécies. Então, se eu pego uma braquiária, um pânico, eles tendem a reduzir essas espécies. As demais plantas, com exceção da crotalária também, que é uma antagonista, as demais plantas costumam ser boas hospedeiras, né? Então, as ervas daninhas, que às vezes é um problema ali entre safra, alguma coisa... E isso aí nós estamos multiplicando o nematóide? Estamos multiplicando. Nós temos uma gama imensa de planta daninha suscetível a nematóide das galhas, que são os meloidógenes, e também ao pratilencos, que eu vou falar na sequência. Estas são as duas espécies com gama de hospedeiro maior já estudada. Só que eu vou chamar a atenção dos nossos ouvintes, Kazuya, para o meloidógene enterolobe. Enterolobe. Essa é uma espécie, possivelmente já estava aqui na região, e nós fazemos muita identificação de meloidógene pelo gênero. Note as análises, porque para eu identificar espécie meloidógene, uma análise comum de laboratório não detecta. Então, eu tenho que pedir que se faça uma identificação da espécie. É uma análise paralela, um pouco mais demorada. Então, vem meloidógene, SPP, e a gente sempre associou. Ou é javânica ou é incógnita. Só que agora nós temos essa espécie crescente, pegando soja e algodoeiro. E os materiais que nós temos de algodão, por exemplo, que são resistentes à incógnita, não são resistentes à enterolobe. E outra curiosidade, que enterolobe, a gente ainda não tem a gama de hospedeiro bem estudada, mas como as outras duas espécies de meloidógene, a gente já sabe que ataca muitas plantas cultivadas. A gente sabe por causa do hortifruti em geral, que são todos muito suscetíveis. E ele costuma ser um nematóide muito agressivo, mas muito agressivo mesmo. Rogério, nessa aí, enterolobe, aqui na Bahia nós já temos encontrado alguns casos de enterolobe. A gente tem relatos pontuais, né, ainda, de ocorrência já identificados e comprovados, né? Tanto que o pessoal da Fundação Bahia está bem empenhado em mapear isso aí, e o próprio pessoal do IMA do Mato Grosso também tá de olho, né? Tá identificando, e também eles estão colaborando nesse processo, né? E Felipe, por ser um nematóide novo relativamente para nós, né, descoberto mais recente, ele já estava, segundo a professora, já estava há muito tempo, mas a gente não tinha identificado ainda. Como é que a indústria hoje está, principalmente na área biológica, funciona também que funciona para incógnita, javânica, funciona para enterolobe também? A gente tem que entender diversos aspectos aí, inclusive como é que é o hábito de vida em si do nematóide. É um nematóide muito mais agressivo, né, pelo que a gente conhece, até mesmo quando se falava, né, o nematóide da goiabeira, né, que assim ele era conhecido, mas já temos um ponto bem importante, que o que está atacando o algodoeiro, ele é uma raça, uma população mais específica, então são populações diferentes, né? Então, o que é extremamente importante é a gente trabalhar associado à pesquisa, às instituições de pesquisa, aos nematologistas principalmente, para a gente conseguir identificar as melhores formas de ação e possivelmente trabalhar com o manejo integrado dos nematóides, né? Não vamos ter uma ferramenta única que vai combater e acabar com esse nematóide, ainda mais sendo um nematóide de difícil controle, tá? Mas a gente sim tem as ferramentas biológicas que auxiliam bastante para trabalhar na redução da população, associada a outros mecanismos de manejo integrado para conseguir combatê-los. Perfeito. E nisso aí, pessoal, só para vocês entenderem um pouco, a professora falou do algodão. Hoje nós temos algumas variedades que têm nível de resistência à meloidógena incógnita. Então, essas variedades que têm nível de resistência funcionam muito bem para incógnita. Heterolobe, não. Não funciona. Claro que nós não temos tudo isso mapeado ainda, mas, em geral, o que já foi feito mostra que não vai ter a mesma resposta. Porque quando a gente fala de resistência, ela é muito mais específica do que um controle biológico ou químico, por exemplo, né, Kazuya? A resistência, ela é uma característica específica por espécie. Então, a gente precisa mapear essas cultivares para ver aquelas que entregam um pouco mais de nível de resistência para enterolobe. Perfeito.
Nessa linha hoje, fora a soja ele está atacando bastante também. Culturas como gramínea, milho, ele ataca também? Não, o milho, eu não vi ainda as pesquisas com milho, mas as gramíneas forrageiras ele não está multiplicando bem. Tá? Então, nós temos que ficar atento nessas possibilidades de pôr, por exemplo, gramíneas forrageiras como redutoras. Plantas de cobertura, por exemplo, que se faz muita braquiária. Braquiária, ok, Kazuya. Agora, as plantas de cobertura em geral, né? Se a gente pensa num trigo mourisco, se a gente pensa num nabo forrageiro, essas plantas nós vamos ter que fazer um estudo mais aprofundado. Eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente fala em mix de cobertura, né? A gente quer misturar 2, 3, 5 espécies, né? Entre gramíneas e leguminosas, né? Isso é importante, porque a gente tem que ver se nós não estaremos multiplicando esses nematóides, não é isso? Perfeita a sua colocação. Eu venho trabalhando com alguns mix, tanto de verão quanto mix de inverno, pensando no sul do Brasil. E assim, quando a gente vem com essa ideia do mix, dá-se uma ideia de que a gente vai realmente controlar o nematóide, porque são plantas variáveis. Mas eu tenho mix, por exemplo, já estudei mix que multiplicou o nematóide igual soja. Só que eu acho que um ponto muito importante, Kazuya, acho que depois nós vamos evoluir nossa conversa mais para frente para isso, qual é o real objetivo de eu pôr um mix no sistema? Ou o real objetivo de eu pôr uma braquiária no sistema? Então, nós temos que pensar muito nisso. O objetivo, quando eu ponho um mix, é principalmente pensando no solo. E isso ele vai entregar. Então, a gente tem que pensar assim, agora, o que dá para fazer para a gente minimizar o problema do mix ocasionalmente multiplicar nematóide? E nós vamos ter que estudar fator de reprodução para todas essas espécies, né? Todas essas espécies isoladas e combinadas. Sabe por quê? Eu tenho um mix que eu trabalhei que era composto por 4 espécies suscetíveis a nematóide. Porém, quando misturados, não multiplicou muito bem. Já tive outros que eu falava assim, esse vai detonar o nematóide, porque tinha muito mais espécies não multiplicadoras do que multiplicadoras. E multiplicou. Então, conhecer essa dinâmica é muito complexo. Além do que, nós estamos falando aqui em nível de espécie, mas nós vamos ter espécies mistas nas áreas. Nós nunca vamos ter uma população de uma única espécie de nematóide. Então, nós vamos ter misturas populacionais. E nós também temos muitas populações biotipos. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Uma vez eu peguei populações de pratilencos braquiuros do Brasil todo. E testei uma única cultivar de soja. Então, eu padronizei a cultivar de soja e só variei as populações. Então, a gente teve uma população, por exemplo, de Campo Novo do Parecis, que chegou a multiplicar quase 10 vezes mais do que uma população de Sorriso. Era o mesmo nematóide, era a mesma planta cultivar, só mudava de onde ele vinha. Regiões. Como o nematóide não cruza entre si, as populações não se misturam, elas vão adquirindo uma homozigose, uma característica peculiar dentro de cada uma dessas populações. Então, a população de uma fazenda que você dá consultoria, na outra fazenda do lado, provavelmente ela tem alguma característica de agressividade, às vezes de gama, de hospedeiro um pouquinho diferente, na mesma espécie. E, Felipe, nessa linha hoje nós temos algumas bactérias, alguns gêneros de bactérias que nos ajudam muito nessa ferramenta para controle ou manutenção de nematóides a níveis baixos. Eu queria que você falasse um pouco dessas bactérias aí. O que nós temos hoje que o produtor está acessível para o produtor, que o produtor possa utilizar isso aí hoje? Perfeito, Kazuya, vai muito além das bactérias, né? Temos bactérias, fungos, enfim, outros micro-organismos também que podem estar atuando ali que a gente ainda nem conhece, nem domesticou ainda, né? Mas eles atuam em diversos níveis tróficos, isso aí que é extremamente importante para a gente colocar eles dentro do manejo integrado, tanto atuando diretamente na redução da população desses nematóides, ou seja, fungos que se alimentam, nematófagos que se alimentam de nematóides, então assim eles trabalham reduzindo a população de ovos do solo. A gente tem as bactérias que atuam
num sinergismo muito grande com as raízes, protegendo as raízes e evitando que elas sejam infectadas, penetradas, né, pelo nematóide também, assim, diminuindo a sua infecção, consequentemente toda a multiplicação que a gente pode ter posteriormente. Enfim, a gente tem outros micro-organismos que vão se associar muito bem às plantas de cobertura, que aí, quando a Cláudia falou, eu achei que ela ia falar justamente isso, né, o objetivo da planta de cobertura, a gente aumentar a biodiversidade do ambiente, a gente olhar para o solo. E um ponto muito importante é isso, é olhar muito além da planta, do nematóide, mas sim para todo o ecossistema, né, todo o sistema de produção que a gente tem ali. Pensar nas sucessões de cultura que a gente tem, nas rotações, enfim, para que essas populações de micro-organismos benéficos se estabeleçam e se desenvolvam, né, fiquem naquele ambiente por mais tempo, que a gente chama de persistência, né, nesse ambiente. Então, ó, 2 dicas importantes aqui que a professora e o Felipe já nos deram aqui. Primeiro, nós estamos com o nematóide enterolobe, que é podemos falar de novidade, é um grande problema que pode aumentar no futuro. Então, essa é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com o enterolobe. E o segundo, que foi falado, a importância de ter uma microbiota no solo, ou ter plantas de cobertura, seja mix ou seja plantas isoladas, gramíneas, para que a gente possa criar um ambiente, aumentar a minha atividade microbiana no solo. Com isso aí eu vou ter organismos benéficos que vão melhorar isso aí e, logicamente, ajudar a combater esses nematóides. Rogério, eu queria que você explorasse um pouco agora também outro nematóide. Escolhe um nematóide aí. Vamos lá. Bom, a gente está aí vendo uma epidemia, né, Cláudia, acerca do Heterodera glycinis, né? E a gente, há 10 anos, Caçuí, a gente praticamente não manejava ele, nem precisava fazer manejo varietal, seja químico, biológico, nada disso para o Heterodera, né? E a gente tem assistido de 5 anos para cá, a gente tá num ambiente inundado, a ponto assim da gente ter ele em várias regiões, né? E ouvindo você falar sobre Paraná, eu já te perguntei se havia Heterodera lá e você falou que quase não achava ou não achava, né? Fala um pouquinho sobre o manejo varietal de soja, né? Porque é a base do controle, né? Ou da convivência. Vamos lá. Bom, a nossa conversa foi antes desse ano, né, Rogério? Porque esse ano nós tivemos vários focos, viu, Rogério? Inclusive ali perto de Maringá, ali na região de Campo Mourão. Foi até relatado no Congresso da Soja alguns focos com populações bem elevadas. Bom, falar de uma particularidade que às vezes alguns ouvintes não sabem, o nematóide de cisto, que é o Heterodera, ele foi introduzido no Brasil, ele não é um nematóide nativo, diferente dos demais, que são nematóides nativos. Então ele já forma aquela estrutura que é o cisto, justamente porque ele é um nematóide que veio de países frios. Os nossos nematóides nativos dos nossos solos não precisam de estrutura de sobrevivência. Por que eles não precisam? Gama de hospedeiro. Não tem soja, come milho, não tem milho, come algodão, come planta daninha, então eles não morrem de fome e não morrem de frio, porque nós não temos inverno rigoroso. Já o nematóide de cisto, ele é um nematóide com uma gama de hospedeiro restrita, praticamente soja, feijão comum, né, e algumas outras leguminosas, e ele forma aquela estrutura de sobrevivência. Ele é um nematóide nativo da Ásia ele veio para os Estados Unidos e na safra 91-92 foi detectado aqui no Brasil em pontos distintos. Então ele foi introduzido provavelmente acidentalmente em vários focos, talvez numa dessas viagens que a gente faz para conhecer tecnologia com consultores, pesquisadores de diferentes regiões do Brasil, a gente trouxe provavelmente nos nossos sapatos, né? E assim ele foi introduzido. E por curiosidade, quando ele foi introduzido, nós esperávamos que ele tivesse um avanço maior no sul, já que ele é um nematóide que vem de clima mais ameno, mas diferente disso, ele se adaptou muito bem aqui à região do Cerrado. Ele tem uma adaptabilidade incrível, porque ele é um nematóide que tem reprodução cruzada, então ele tem uma variabilidade genética extremamente elevada, diferente de pratilencos e meloidógene, que não tem reprodução cruzada, então tem uma variabilidade um pouco menor. E tem a estrutura de sobrevivência, que é o cisto. Aí está um dos nossos grandes desafios, Rogério, por quê? Os nematóides como meloidógene, pratilencos, na entre-safra, eles tendem a eclodir, sair dos ovos para procurar hospedeiro, já que eles parasitam praticamente tudo. O cisto não.
Na entre-safra é muito difícil nós controlarmos, mesmo usando plantas não hospedeiras. Por quê? Porque ele fica dormente dentro do cisto. O ovo fica dormente dentro do cisto. Então, reduzir população de heteródera na entre-safra é muito mais complexo. Aí nós vamos ter que ter biológicos caçadores de cisto para a gente conseguir atacar esses organismos. Porque a gente não pode depender dele sair do ovo e vir até a gente. Nós que eu falo, o organismo é que vai ter que caçá-lo. Este é o primeiro desafio. Ele é o nematóide com maior potencial destrutivo na soja. Né, de todos os nematóides que nós temos, quem tem maior, se a gente não controlasse nenhum deles, quem ia causar dano mais rapidamente? É o nematóide de cisto. Né? O dano que ele causa durante o parasitismo, e principalmente quando a fêmea expõe o corpo para a reprodução, é um dano severo e associado a muitos fungos de solo, principalmente fusário. Né? A gente tem muito essa associação. E aí, é um nematóide que a gente não consegue controlar se nós não fizermos o manejo varietal. Olha que nós vamos controlá-lo praticamente em uma fase da vida, que é a fase que ele entra em atividade biológica, que tenta parasitar a soja. Eu falo que hoje, para a gente manejar nematóide, nós temos duas estratégias básicas. Uma é reduzir população. Quando eu falo de reduzir população, eu tenho que tirar a comida do nematóide. Nematóide morre de fome. É isso que mata nematóide. Matar mesmo, redução drástica da população, é matar ele de fome. Coloca uma braquiária numa área que tem meloidógeno. Ele vai eclodir, procurar comida, não acha comida, morre de fome. Coloca um milheto resistente numa área de pratilencos. Idem, coloca uma cultivar de soja resistente numa área com cisto. A mesma coisa. Então, ele vai procurar a comida, não acha comida, morre de fome. Isso reduz população. A outra vertente do controle, se eu fosse pensar em duas vertentes básicas, uma, tirar comida, proteger planta. Aí nós vamos entrar com os produtos biológicos, nematicidas em geral, para poder proteger. E quando a gente trabalha alguns organismos, por exemplo, de entre-safra, no caso os fungos, que são caçadores, porque quando eu penso em químico e o bacillus, que tem um efeito muito interessante de blindar a raiz, só que eu preciso que o nematóide venha até a raiz, para daí a gente ter esse efeito. Né? E na entre-safra, como eu ataco o cisto? Aí eu tenho que ter um caçador de cisto. Né, um caçador de ovos e cisto. Aí tem que ser fungo, saprófita, fungo oportunista, que vai caçar esses ovos e cisto. Bom, voltando ao assunto, que é o manejo varietal. Ele é extremamente importante, só que nós temos alguns desafios que vocês devem estar enfrentando. O número de raças que nós temos hoje e a seleção de raças que, às vezes, a nossa resistência não consegue alcançar com tanta eficiência. Né? E, muitas vezes, o produtor também vem com aquela ideia de que a cultivar que apresenta muitas vezes, essa gama de alcançar muitas raças, principalmente as raças mais difíceis de serem controladas, acaba não entregando a produtividade que a gente espera. Né? O teto, às vezes, não é aquele que a gente espera e, muitas vezes, opta por uma canela seca. E aí acaba sendo um tiro no pé. Porque a população cresce muito rápido, o ciclo de vida, é outra coisa que nós temos que mencionar para os nossos ouvintes, é que o ciclo de vida do nematóide está encurtando muito. Eu ia fazer exato... Quanto que é um ciclo de nematóide cisto hoje? Hoje a gente pode falar aí numa média de 2 semanas, 2 semanas e meia, mas tem populações, Kazuya, que estão encurtando demais. Então, a gente vê nematóide fechando o ciclo com 8, 10 dias. Professor, mas exatamente nessa linha, então vamos falar uma média de 15 dias, 2 semanas, né? Se eu tiver, o produtor colhe soja em alguns casos, né? E tem regiões que ele não vai plantar uma outra cultura como milho, que não dá, por exemplo, aqui na Bahia. Mas ele coloca lá um milheto, coloca uma braquiária e às vezes deixa aquela soja que nasce uma tiguera, porque depois eu tenho o vazio sanitário, mas ele vai destruir essa tiguera lá na frente. Ela está multiplicando essa tiguera? Está multiplicando. E o cisto, além de, não só cisto, né? Ontem mesmo a gente estava rodando uma área de soja, mas que tinha muito algodão rebrotando, cheio de galha. As tigueras
vão multiplicar o cisto e temos que lembrar que o cisto entra em dormência. E outro desafio aqui do cerrado, das áreas de sequeiro. No período da seca, nematóide dorme, entre aspas, ele entra em um estágio de dormência. Então, controlar nematóide na entre-safra seca é muito difícil. Se nós tivéssemos chuvas intermitentes, era muito mais fácil, porque o nematóide tem uma tendência a eclodir quando tem umidade no solo. E aí ele eclode. Se ele não achar comida, ele morre de fome. Agora, se ele não eclode, ele sobrevive ali o período da seca. Então, Kazuya, as áreas aqui de vocês acabam sendo umas áreas muito desafiadoras. Por quê? Nós esperamos que o período de entre-safra seja um período que reduza a população do nematóide naturalmente para a safra subsequente. Sobe na soja, reduz na entre-safra. Sobe na soja, reduz na entre-safra. Isso não é uma realidade nas áreas de sequeiro. Porque nas áreas de sequeiro, esses nematóides tendem a entrar num processo de dormência. Justamente por não ter umidade, não tem água suficiente para a atividade biológica dele, ele fala o quê? Ele pensa o quê? Pensa entre aspas, né? Vou ficar em repouso. E aí, quando volta o ciclo da soja, a população está praticamente intacta. Então, aquela alta população que eu deixei no final do ciclo da soja ou do algodão está lá. Não houve redução na entre-safra. Então, este é um desafio para as áreas de sequeiro. O nematóide entra em dormência e não baixa a população de forma eficiente. E só para completar, nós não falamos do ciclo da nematóide de galha. Quanto seria o ciclo hoje? Eu gosto dessa pergunta, inclusive eu tenho falado muito disso nesses últimos dias, Kazuya, porque vou contar um pouco da minha experiência, né? Trabalho com nematóide e meu trabalho, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei com galha e cisto. Hoje eu trabalho mais com galha e pratilencos regionalmente, né? O Brasil todo a gente trabalha com tudo um pouquinho, mas na minha pesquisa em loco é mais galha e pratilencos por causa da demanda regional. Vamos lá. Quando eu comecei a trabalhar com nematóide, 30 anos atrás, nematóide das galhas tinha ciclo de mais ou menos 4 semanas. A gente falava ali ciclo de um mês. Estamos falando aí de 28, 30 dias. Depois, caso isso, passou para 24 dias, para 21 dias. Agora eu vou contar uma experiência, né, lá do laboratório Araucária, lá em Maringá, que as meninas outro dia me mandaram uma foto, assim, Cláudia, isso é possível acontecer? Tinha um nematóide da galha, meloidógene, a fêmea cheinha de ovos, depois até encaminha essa imagem para você, se você quiser pôr aqui para o pessoal ver. A fêmea cheia de ovos, 7, 8 dias depois de ter sido inoculada. Kazuya, isso é coisa muito séria. Eu tive uma gravíssima. Eu tive outra aluna minha que foi para os Estados Unidos agora fazer um doutorado sanduíche, a Monique, e ela foi estudar justamente o efeito da temperatura no ciclo de vida do nematóide. E ela estudou um nematóide de clima temperado, Meloidogene rhapla, e estudou o incógnita, que é adaptado a clima tropical. E os de clima tropical, que é a nossa realidade, parece ter uma tendência a se adaptar muito mais rápido. Então, ele se adaptou, o ciclo encurtou muito quando ela aumentou a temperatura do estudo dela. É um desafio, Kazuya, que nós vamos ter que ter olhos para ele. Esse encurtamento do ciclo de vida dos nematóides. Eu vejo isso, é que eu sempre falo, né? A gente tem que estar sempre se reciclando, estudando e buscando informações para que a gente possa... É um inimigo visível que nós temos, que é o nematóide, praticamente invisível, porque ele fica debaixo do solo, né? Mas que a gente tem que estar de olhos abertos para que a gente possa usar todas as ferramentas necessárias para que a gente conviva, né? Conviva com esse problema que nós temos, né? E, Felipe, nessa linha, quando nós estamos falando de heteródon, nematóide cisto, essa área de biológicos tem evoluído, porque a gente sabe que é um nematóide muito específico, né? Como é que nós estamos a evolução nessa linha? Como a Cláudia já comentou, né, específico, que a gente focava muito no Cerrado, mas abrangeu e olhou para outros estados também, né? A gente olha para esse conjunto de mecanismos de ação, agindo, né, principalmente no cisto,
que é um ponto muito importante, da gente quebrar o ciclo do nematóide. Então é dessa forma aí que a gente olha muito. Um ponto importante é fazer a combinação de micro-organismos também, então a gente agir de forma combinada, complementar com micro-organismos. Podemos trabalhar tanto micro-organismos como químicos também, protegendo a raiz, fazendo com que a planta se estabeleça, tenha um bom enraizamento, um bom estabelecimento inicial e combatendo também a fonte de inóculo ali que a gente fala, né? O cisto, evitando eclosão, colonizando eles para que a gente não tenha, né, nem mesmo esse problema da penetração deles, tá? Então é uma forma muito importante da gente conseguir agir, tanto na cultura principal, na soja, onde a gente vai ter o dano direto, como também na entre-safra. Então a gente vindo aí, como a professora acabou de comentar, sobre os fungos que são caçadores, né, de nematóides, então eles vão ao encontro do nematóide, vão formar a ramificação através das hifas e dos micélios para agir diretamente nessa população que está ali nesse estado em dormência. A gente fala muito em Pasteura nescisal específico para nematóide cisto. Existe mais alguma coisa dessas linhas de bactérias ou fungos que a gente possa citar? Sim, claro. A Pasteura é muito importante, pensando em ser muito agressiva, né? Mas é específica, inclusive para a raça, né? Para a espécie do Heterodera glycinis. Mas a gente também tem os fungos, como o caso do Pasteuromyces, né? O Purpureocilium e a Pocônia. Mas eles vão ter ação sobre o cisto também? Eles têm ação sobre o cisto, sobre o ovo e sobre o juvenil também. Vamos lá, vamos repetir então, Felipe. Tá? Isso que é muito importante. Tá? O produto que a gente vem trabalhando, tá? Desculpe, deixa eu trazer ele aqui, o Nematistellus, a gente trabalhou ele justamente isso aí, compondo as ferramentas, compondo dois fungos, o Purpureocilium, o Pasteuromyces, e a Pocônia. A Pocônia tem essa capacidade muito interessante de ir e conseguir atacar e colonizar tanto o cisto, então à medida que a gente atinge o cisto, ele vai colonizar a grande quantidade de ovos que está ali dentro dessa fêmea, né, que formou o cisto. Também age sobre os ovos que estão no solo, porque também boa parte dos ovos, à medida que vai tendo o ciclo do nematóide, vai indo para o solo diretamente, não fica só dentro do cisto, e também age sobre o juvenil. Tá? Então a gente consegue atingir todas as fases do nematóides com esse nematóide, tanto próximo ao sistema radicular, como de forma exploratória, independente da cultura. A gente vai olhar para o solo. Essas condições necessárias que eu tenho que ter, por exemplo... o Cerrado esse ano está passando por um período, vamos falar assim, difícil no começo, muito seco, né? Muito instável. Esses fungos ou bactérias já começam a agir mesmo... o produtor plantou, conseguiu germinar a soja, mas nós estamos tendo alguns períodos de veranicos nesse começo. Esses fungos bactérias já começam a colonizar já desde o início, ou é assim, o químico que age primeiro para depois vir o biológico? Como é que funciona isso aí, Felipe? A gente tem um estudo muito interessante que foi feito pela Thalita Monteiro, lá em Viçosa, que ela mostrou para a gente que em questão de 1 dia, 2 dias, a gente já tinha o fungo colonizando o nematóide. Tá? Lógico, isso aí em perfeitas condições, né? Lógico que no solo a gente vai ter diversos outros fatores. Vai interferir a questão de matéria orgânica que nós temos aí no nosso ambiente, extremamente importante. Cobertura de matéria solo orgânica é baixa. Cerrado é baixa. É baixa, né? E por isso que a gente trabalha com outras ferramentas para potencializar esse estabelecimento inicial do micro-organismo. Então nós temos que pensar não somente no nematóide, mas em todo o ambiente de produção, todo o sistema. Então, quando a gente fala em nematóide, a gente também está falando em doenças de solo, doenças radiculares também. Então a gente trabalha associado com um fungicida que vai proteger o sistema radicular. E a gente também trabalha com ferramentas que vão possibilitar com que esse micro-organismo ele tanto consiga se estabelecer mais no solo, como também ele consiga ser melhor distribuído, tanto em profundidade de solo, para chegar o mais próximo possível do nematóide. Se tem condição para a planta germinar, emergir, né, ou formar a sua raiz, tem condição para o nematóide eclodir também, a gente também tem condição para o micro-organismo se estabelecer.
Tá? E esse aporte de substrato, de outros produtos que a gente consegue trabalhar associado, que são os biopromotores, por exemplo, né? Produtos que a gente trabalha especificamente para nutrir os micro-organismos, isso aí vai fazer com que a gente tenha um bom estabelecimento e a proteção inicial. Então, você falou que trabalhos já mais recentes falam que já começa a colonizar com 1 dia, 2 dias após a introdução no solo. E isso aí, quanto tempo eu consigo, logicamente, dependendo das condições, eu queria que você falasse sobre pH do solo, também se influencia ou não, né? É muito importante isso. E por quanto tempo eu consigo ter uma ação na planta para, logicamente, minimizar esses problemas com os nematóides? Perfeito, Kazuya. A gente ouviu muito falar nos últimos tempos aí sobre a saúde do solo, né? Onde a gente traz a parte física, a química e a biológica. Sim. E tem muitos pesquisadores que inclusive falam que essa é a linha, né, cronológica que temos que seguir. Vamos arrumar a física, vamos arrumar a química para arrumar a parte biológica do solo. Perfeito. Então tudo isso aí entra essa questão do pH em equilíbrio, principalmente, porque além de tudo, além de ser bom para o micro-organismo, a gente ter uma faixa de pH mais equilibrada, também vai influenciar na eclosão dos nematóides, né? Se eu tenho um equilíbrio maior ali. Então, tudo isso aí vai favorecer o micro-organismo e desfavorecer o nematóide. Então, mais do que isso, a planta. Né? A gente tem toda essa saúde da planta, porque quando você fala assim de pH, de saúde do solo, de nutrição, né? Eu falo assim, a gente está às vezes preocupado com o nematóide e está esquecendo de quem é o nosso objetivo principal, que é a planta, né? Então, promover o melhor enraizamento, né, Felipe? Exato. E professora, nessa linha hoje de pesquisa, eu tenho como diferenciar, por exemplo, um produto que seja biológico, existe diferentes... Por exemplo, no químico a gente tem problema de formulações, sim, certo? Sim. Então eu tenho lá uma espécie, vou falar, um ativo que o produto A tem e o produto B e o C tem uma mesma quantidade de ativo. Porém, com formulações diferentes, o A vai funcionar melhor do que o B e o C. Nessa linha de biológicos também nós temos isso, professora? Mesma coisa e vamos além, né, Kazuya? Porque aqui nós vamos falar de cepas. Este é um grande desafio hoje do manejo biológico, Kazuya. Por quê? A gente tem uma ideia que fala assim, é o Bacillus amyloliquefaces, ou é o Bacillus subtilis, ou é a Poconia chlamydospora. Não é o organismo. Não é o organismo, não é a espécie. São cepas. Então, nós temos cepas potentes, nós temos cepas que não faz nada. Nós temos cepas que inibem nodulação, nós temos cepas que promovem nodulação. Importantíssimo isso que você está falando, professora, porque assim, então nós estamos falando, por exemplo, vamos citar um nome, um Bacillus, qualquer amyloliquefaces, você falou? Amyloliquefaces, vamos pegar. Às vezes o Bacillus amyloliquefaces dessa empresa A e da empresa B pode ser completamente diferença de eficiência para ajudar no controle nematóide? Na cepa, na formulação, no tipo de esporo, porque a gente fala assim, vamos pegar o Bacillus como exemplo, o esporo está dormente. Excelente, nós queremos que esse esporo esteja dormente por causa do shelf life, do operacional, das misturas. Então, para nós, é interessante que o esporo esteja dormente. Só que se ele for um esporo super dormente, um esporo que demora muito para dar o start de acordar, Vou falar de 2 experiências que eu tive. Uma experiência, um experimento que eu venho conduzindo, que a gente fala, o nematóide penetra muito rápido a raiz. Quão rápido é isso, Kazuya? Eu tenho um trabalho que, se você quiser, depois também te manda a imagem para você passar para o teu público, né, para os teus clientes e seguidores, que com 2 dias de semeadura da soja, o pratilenco estava dentro da radícula. 2 dias, na radícula? Com 6 dias tinha ovos do pratilencos. Depois eu encaminho, você só me cobra que eu te encaminho as imagens. Meloidógene com 4, 6 dias estava dentro da raiz também. De semeadura, não estou falando de emergência não, semeadura, tá? Bom, vamos lá. Um tempo atrás, né, a gente teve um parceiro que trabalhou lá com a gente, que testou um biológico, é uma empresa de biológico e veio trazer o produto para nós avaliarmos eficiência agronômica.
E ele controlou bem o meloidógene, mas não controlou bem o pratilencos, né? Aí eu chamei, conversei, expliquei o porquê do resultado. Claro que a empresa quer culpar a pesquisa, né? Não quer assumir a responsabilidade de repente essa formulação está com alguma necessidade de ajuste. O que aconteceu, né? Era um bacilos, era uma bactéria em esporos, na forma de esporos. Então, possivelmente, o que aconteceu? Se ela é uma bactéria mais preguiçosa, ou se for um fungo mais preguiçoso, ele vai demorar mais para acordar e colonizar a raiz. E pensando em bactéria, ela precisa de exudato para crescer. Então, vai crescer associado à raiz da planta. Então, se ela é uma bactéria mais preguiçosa, como o pratilencos ele é mais rápido e agressivo, porque nos experimentos, quando a gente inocula o pratilencos, a gente já inocula ele em formas infectantes. Então, ele já está pronto para infectar e com fome ali, né? Então, você colocou, como eu falei, 2 dias, ele já estava dentro da raiz. Então, se essa bactéria, se esse biocontrolador não for muito rápido e acordar junto com a semeadura, ele vai demorar um pouquinho para formar o biofilme protetor, e aí o nematóide já entrou. E aí o pratilencos fica dentro da raiz o tempo todo, acabou. Quem está fora, quem está dentro, está dentro. Estão em ambientes diferentes. O meloidógene, quando a gente monta o experimento, a gente inocula ele na forma de ovo. Em sua maioria, vai estar na forma de ovo. Então, ele precisa de alguns dias para concluir desenvolvimento embrionário, eclodir e infectar. Vamos falar aí de 3, 4 dias. Então, se a bactéria era mais preguiçosinha, demorou aí 2, 3 dias para ela acordar, deu tempo para controlar o meloidógeno, mas não deu tempo para controlar o pratilencos. Você vê como que o produto tem muitas nuances que nós precisamos pensar? Então, não é... Eu tenho um colega, o professor Sérgio Mazzari, ele costuma dizer, biológico não é tudo igual. E não é. Esse é um dos nossos grandes desafios hoje, sabe? Muitas vezes eu vejo assim, qual é um grande erro hoje? Escolher produto biológico por preço. Isso é um desafio. E Felipe, nessa linha aí, nós vamos falar um pouco da Balagro. A Balagro é uma empresa já de muitos anos de mercado. O Arnello eu conheço, tive a oportunidade já de estar algumas vezes com o Arnello. E começou lá atrás, quando o biológico, ninguém se falava em biológico, ou se falava muito pouco em biológico, né? Eu queria que você falasse um pouco, isso que a professora falou, biológico não é tudo igual. E como é que a Balagro trabalha, qual que é o sistema hoje que a gente pode confiar nos produtos da Balagro? Perfeito, Cazu, eu vou até um pouquinho atrás dessa questão aí, não somente a cepa, né? Hoje a gente tem alguns produtos aí no mercado que tem a mesma cepa. Um grande exemplo disso é o sucesso que a gente teve, por exemplo, com Bovera baciana, para controle de mosca branca, cigarrinha do milho, enfim, que nós temos, sei lá, quase 100 produtos com a mesma cepa. E cada um é diferente dele, né? Então, um ponto muito importante é a manutenção e a pureza da tua matriz do fungo que está armazenado lá e da onde vai sair toda a parte de inoculação e multiplicação do teu produto dentro da bioindústria, tá? Como é que eu faço essa multiplicação também lá dentro da indústria? Então, os processos... Tem pão de queijo aqui, hein? Se vocês quiserem comendo aqui, ó. Pode deixar. Pãozinho de queijo aqui, pessoal. Vai os lá. Processos de produção são extremamente importantes. Isso aí conta muito, tá? Para o que a gente tenha um produto robusto. É aquela história. Lembra daquela brincadeira é criado com a avó. A gente não pode tratar o biológico lá dentro da indústria muito bonzinho. A gente tem que desafiar ele para que ele saia robusto mesmo, tá? E depois disso aí, a formulação. Então, como você comentou, há 21 anos atrás, né, ou até antes disso, antes da Balagro começar, a gente tinha arroz mofado, arroz com fungo crescido, tudo micronizado, moído ali e aplicado de qualquer forma. Não tinha formulação, não tinha estabilidade e muitas vezes a estabilidade de resultados era pior ainda, tá? E à medida que isso aí tudo foi evoluindo, inclusive não tinha equipamentos nenhum para a indústria, né? E em 2012, 2009 a gente começou a construção da nossa matriz e aí a gente projetou e construiu tudo focado para controle biológico. Então, a gente desenvolveu equipamentos, desenvolveu maquinário, até conseguiu automatizar também tudo isso aí, como acontece hoje lá na indústria, né? Tendo menos mão, né? Ou então menos erro humano também ali, para evitar questões de contaminação e tudo mais. A partir daí, toda essa evolução que teve na tecnologia de produção e formulação, consequentemente, fez com que a gente também observasse esse crescimento da adoção do biológico. Porque muito produtor que tentou utilizar lá atrás
falou que o biológico não funcionava. Né? Então a gente teve diversos fatores, posicionamento, o solo não estava bem preparado, o produtor não estava preparado para utilizar. A gente teve aí, depois disso aí, toda essa questão de evolução em questões de formulação, de tecnologias de produção. Então isso é extremamente importante para que a gente tenha um bom produto e, claro, né, que o controle de qualidade é fundamental para que a gente realmente aplique o que a gente quer, né, de fato, que o nosso produtor está comprando para fazer o manejo dele. E nisso aí, Felipe, eu falo muito que eu já tive a oportunidade de visitar a Balago, o Rogério também já esteve lá também, e a gente vê a qualidade. Eu acho que é isso que é importante o produtor, o técnico, na hora de tomar a decisão, conhecer a procedência, né? A gente sempre fala, você tem que conhecer a procedência, né? Porque se você não viu, ou você viu, teve a oportunidade de ver como é que é o processo fabril lá, pela qualidade, isso a gente sabe que vai entregar um produto no final lá com qualidade. Rogério, oi, lógico. Na colocação do Felipe, algo que eu venho falando muito, né, com as pessoas que nos seguem, que assistem as palestras, os treinamentos. E eu vou dar um exemplo do que nós estamos hoje aqui. Você, né, preparou o podcast para a gente conversar sobre nematóide. Tá aqui o pãozinho de queijo, aqui o cafezinho quentinho, gostoso. Você preparou a casa para nos receber. E eu costumo perguntar uma coisa, Caçuia, para os nossos produtores. Como que nós estamos preparando a casa para receber o biológico? Tá entendendo? Então, assim, quando uma coisa é preparada com carinho, tudo organizado, chega aqui, tá tudo organizado, testamos o som, testamos imagem, tudo bonito aqui pra gente bater um papo, o papo flui, a coisa produz, né? Agora, nós chegamos, vamos pensar que nossa casa é o solo. Como nós estamos preparando esta casa para receber o biológico? Eu falo que hoje nós estamos colocando o biológico em desafios que não comporta, não suporta. E não é porque ele não é um bom produto. É porque nós queremos que ele faça um milagre. Já pensou se a gente chega aqui, não tem microfone, a imagem está ruim, os meninos não estão conseguindo ajustar o som. Não vai ficar bom. Não sai um produto de qualidade. Não sai um produto de qualidade. Então, nós estamos colocando produtos de qualidade em situações de extremos desafios para eles. E jogando a responsabilidade de consertar algo que a gente vem errando há muito tempo, que é manejo de nematóide, em uma única ferramenta. E aí olhar e falar assim, isso não funciona. O solo está compactado, com problema de saturação de alumínio, com baixa matéria orgânica, cultivar suscetível, população mista de nematóide, populações exorbitantes de nematóide, e aí é o biológico que não funcionou. Exatamente é isso. Nós temos, então, que preparar o nosso solo. Eu acho que isso é fundamental. Fazer o dever de casa bem feito. É isso. A gente sempre fala, né? Para começar você ter altas produtividades, você tem que primeiro fazer o arroz com feijão bem feito. Perfeito. Depois que a gente vai melhorando e utilizando as ferramentas, isso é importante, porque nada existe milagre. Mas o que eu estou vendo aqui, Rogério, eu estou achando que você, com a professora Cláudia, vocês sentavam na primeira fila lá, eram os dois estudantes que tiravam 10 só nas provas lá, né, Rogério? Estou achando que é isso, hein, Rogério? Era mais eu, né? Ele está entregando aqui, ó. Olha só. Ele está entregando. Eu acabei de elogiar. Mas, Rogério, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu queria que você fizesse uma correlação do Pratilencos com o Cotilencos. Como é que está o desenvolvimento na região? Por onde você tem andado também? Você anda junto conosco em outros estados, não só na Bahia, como outros estados. Como é que você está vendo essa correlação para que a gente possa explorar mais o assunto Pratilencos e helicotilencos? Bom, são dois nematóides de lesões, né? Assim como rotilencos, né? E no cerrado a gente tem um predomínio de pratilencos, né? Cerrado nativo, né? Então, à medida que a gente tem evoluído na fertilidade, nas correções, né, na elevação da saturação de bases, né, então você vai tirando o ambiente nativo do Pratilencos, né, e dando um novo ambiente aí para outros nematóides que vão prevalecer, né?
E o Helicotylenchus, eu acredito, né, Cláudio, que entra nessa questão, né, que a gente está favorecendo o predomínio dele, assim como outros nematóides, né, como Meloidógenes, Heterodera, né, enfim. E uma das coisas assim, que a gente percebe muito está muito linkado com os tipos de cobertura, né, pós-culturas, né, assim, na entre-safra que a gente tem colocado. E o grande desafio é a questão do milheto, né? Porque o cerrado ele tem essa característica, né, de ter culturas rápidas, porque nossa janela é muito curta, e daí o milheto predominou e a gente percebe, né, que onde a gente coloca mais milheto, a gente tem uma elevação, uma substituição das populações de Pratylenchus por Helicotylenchus, né? Nesse quesito, né, a gente teria que trabalhar, né, e aí é uma questão para a Cláudia e para o Felipe, essa introdução desses biológicos, né, dos bacilos, fungos, né, enfim, nas plantas de cobertura também, como método auxiliar, né, ou complementar de controle? Hoje eu falo assim, Rogério, qualquer planta que entrar no sistema, ela tem que vir tratada. Porque nós falamos sobre gama de hospedeiro, principalmente, se você pensar, Meloidógene, Pratylenchus e Helicotylenchus são nematóides com gama de hospedeiro imensa. Praticamente todas as espécies que vão entrar no sistema, ou mesmo nativas, ou mesmo daninhas, vai multiplicar esses nematóides de alta gama de hospedeiro, ampla gama de hospedeiro. Então, eu falo assim, a gente tem muito esse desafio da segunda safra, é o que eu chamo, desafio da segunda safra. Da gente cuidar da safra principal e esquecer da segunda safra. O manejo ele tem que ser constante, principalmente em áreas de pressão de nematóide, como a gente vê muito aqui no Cerrado. Então, eu brinco que o certo biológico é entrar até na nossa botina quando nós vamos para o campo, né? Isso seria, eu costumo falar assim, o pessoal pergunta, quando que entra o biológico? Até na nossa botina deveria estar entrando, né? Eu falo, o biológico tem que entrar em todas as safras. E a gente observa uma diferença muito grande, inclusive eu tenho alguns gráficos sobre isso, de quando você faz um manejo só em uma cultura, pensando soja ou pensando algodão, e quando você faz manejo consecutivo nas sequências de cultura. E isso vale para o Cerrado, isso vale para o Sul, e no Sul isso vale para as regiões mais ali do arenito, mais quente, que você conhece muito bem, Rogério, como para as regiões mais central ali do Paraná, pega ali aquelas regiões de Guarapuava, também responde quando você coloca biológico em plantas de inverno, como aveia, cevada, a gente vê a resposta. Então, em diferentes ambientes, nós já estudamos isso, e o biológico tem que entrar nas plantas de cobertura. E aí eu vou um pouquinho além. Eu noto que os biológicos, eles costumam ter uma associação com as plantas de cobertura, até pelo aporte de matéria orgânica, muito legal. Então, a gente tem que usar essa ferramenta de plantas de cobertura protegidas. Porque se você põe um milheto, igual você falou, reduz a população do Pratylenchus e aumenta o Helicotylenchus. Mas eu tenho como segurar esse aumento do Helicotylenchus e usar do benefício da planta de cobertura, que ele é indispensável, esse benefício. Então, tem que colocar nas plantas de cobertura, a gente vem trabalhando com isso, a gente vem batendo nessa tecla, coloca nos mix, coloca na braquiária, coloca no milheto, na aveia, em todas as plantas. E essas gramíneas, milheto, braquiária, aveia para o sul, elas respondem muito bem ao tratamento biológico, não só no manejo de nematóide, mas na performance da planta no campo. Você quer complementar, Felipe? Quero até fazer uma citação do nosso amigo Donizete, da Sementes Piraí, que ele fala, para a gente trazer esse máximo benefício, a gente tem que mudar até o conceito, não plantas de cobertura, mas culturas de cobertura. A gente pensar ela como uma cultura, que é da mesma forma como a gente pensa na cultura da soja, cultura do algodão, e que vai ser tratada também, aí sim a gente vai ter a virada de chave e entender o real benefício dela. Então ela tem que ser tratada sim, já que a gente está falando de desafios que acometem o sistema produtivo. Então o nematóide, como o professor falou, nós estamos falando de Pratylenchus, Helicotylenchus, está na soja, está no milho, está no algodão e está em diversas outras culturas também que a gente vai ter. Por isso que é importante a gente olhar para o sistema produtivo e para o manejo do solo. E tem que mudar a mentalidade, Rogério, no seguinte sentido. O que eu mais ouço, todos os eventos, todos os treinamentos,
e nessas consultorias. Ah, mas eu vou investir no milheto? Eu vou gastar para tratar uma braquiária, que é só de cobertura? Você não está investindo na cultura na cultura de cobertura. Você está investindo na cultura sequencial, na soja e no algodão. E nessa linha, professora, hoje nós temos Pratilingus, já temos muito estudo de Pratilingus, que é muito antigo. O Helicotilingus relativamente novo, né? Que nós temos. Eu posso desassociar estrago ou danos de Pratilingus ou Helicotilingus, ou são estragos ou danos associados? Bom, como você já mencionou, Caçuí, a gente tem uma lacuna e um gap muito grande ainda para helicotilencos, né? Nós precisamos de muita pesquisa e olhos mais centrados no helicotilencos para a gente conseguir associar. O que eu posso dizer, muitas vezes é difícil a gente mensurar esse dano do helicotilencos porque raramente uma população de nematóides está isolada numa área. Mas eu já visitei áreas no Paraná e no Paraguai que você chegava, eu mesma chegava, olhava assim, helicotilencos, olhava a parte aérea, olhava a raiz, assim, helicotilencos não, perdão, eu falava pratilencos. Quando levava para o laboratório, praticamente não tinha nada de pratilencos e, como o Rogério mencionou, população de helicotilencos exorbitante. Então, a gente ainda não conseguiu mensurar isso, mas sim, são muito parecidos no campo muito, tanto na raiz quanto na parte aérea, a gente vai ver sintoma muito parecido, né? E eu falo assim, a gente não pode subestimar este nematóide, que muitas vezes ele está subestimado em algumas áreas, porque a gente já tem visto áreas que a população é assim, praticamente só de helicotilencos e com danos significativos. Hoje nós temos o nematóide das lesões, são pratilencos, né? Nós vamos estar falando do helicotilencos, podendo estar entrando ali. E isso aí tem causado, eu acho, na minha opinião, que nós temos no futuro um problema seríssimo de doenças vasculares. Isso está associado, professor? Muito. Ô, Caçuí, eu vou só voltar um pouco, porque como você tem bastante seguidores e o pessoal acessa o podcast, né? A gente não tem só, hoje a gente tem essa ideia do Pratilencos braquiurus. É importante mencionar que está crescendo o Pratilencos penetrans, e agora a gente tem relato... Pratilencos o quê? Penetrans. Ele é mais encontrado aonde? Mato Grosso. Mas nós já começamos a encontrar no Paraná também. Tem diferença do braquiurus? Tem diferença, né? E a gente sabe muito pouco ainda de gama de hospedeiro. Tem o Pratilencos mesmo ataca penetrans, ataca soja, milho, a gente já sabe que sim. Gama de hospedeiro a gente ainda não conhece bem. Brasiliense, você falou aqui, o pessoal me falou esses dias. Está começando a mencionar, né? Perfeito. Também com uma ampla gama de hospedeiro. E em algumas regiões tem aumentado um pouco o Pratilencos zea. O zea, a soja não é uma boa hospedeira dele, mas assim, nós conduzimos um estudo, eu no Paraná e a Tatiane Zambiasi no Mato Grosso, conduzimos juntas e agora vamos conduzir novamente, porque nós estamos vendo algumas cultivares de soja que no passado o fator de reprodução era 0,4, 0,6, ou seja, não estava multiplicando, agora já está 1,5, 2, 4... Olha já o alerta, porque ele pode estar se adaptando. E qual que seria o ciclo? Nós estamos falando, braquiurus, penetrans, brasilienses e o zea. Isso. Qual que é nós falamos do ciclo dos outros, qual que é esse aí? O ciclo do Pratilencos é muito mais difícil a gente estudar. Por quê, Caçuí? Quando eu penso em heteródere, meloidógene, conforme eles vão desenvolvendo, eles vão mudando a forma do corpo. Então eu inoculei hoje, vejo ele entrando e eu vejo ele modificando e chegando à fêmea pondo ovos. O Pratilencos não, porque o formato dele, desde quando ele é juvenil, J2, até adulto, é o mesmo formato, ele vai mudando muito pouco o tamanho do corpo. Então a gente ainda não consegue mensurar quanto que reduziu o ciclo, como nós mencionamos para heteródere e meloidógene. Mas por ser nematóides adaptados a clima tropical, né, principalmente braquiurus, a gente acredita que é porque o ciclo também está reduzindo, até porque as populações têm aumentado mais rápido. Só notícia boa. Só notícia boa. Aqui. Então, a gente não consegue ainda falar, olha, com precisão, igual eu falei a precisão do cisto e falei a precisão do meloidógeno. Perfeito. E professor, pode falar, Rogério. Em relação a essa redução de ciclo, ou até, vamos colocar, a especialização desses nematóides, né? Essa evolução ou opção das culturas, né, das culturas que a gente cultiva, em produtividade, em priorizar prioridade, né, produtividade. Isso aí pode estar fazendo a planta muito mais atrativa e
e fazendo com que esses nematóides eles sejam estimulados a fechar o ciclo mais cedo, além da questão da temperatura, lógico? Sim, porque, olha, o que acontece é o seguinte, as características relacionadas à produtividade e suscetibilidade a nematóide, elas são características governadas muitas vezes pelo mesmo conjunto de gene. Então, quando a gente mexe com a produtividade, em aumentar a produtividade, a gente vai perder um pouco em resistência natural da planta. Não é gene de resistência, é resistência natural. Um gene que já estava lá, ela já veio com ele. E isso vale praticamente em todas as culturas, né? Mexer na genética, inclusive na edição gênica. Eu li outro dia um trabalho que falava isso, que mesmo com a edição gênica, né, conforme o local que nós trabalharmos nessa edição, nós corremos risco de para aumento de produtividade, nós corremos riscos de perder a resistência natural a nematóide. E isso vai valer para fungo também, que a gente até saiu do assunto, né? Que eu fui fazer um gancho aqui e acabamos saindo do assunto do fungo. Então, esse teu raciocínio está totalmente correto, Rogério. E nessa linha, professora, vamos lá. Ele perguntou de produtividade, mas jogo rápido. Nematóide de galha, pratilencos, helicotilencos, nós falamos aqui cisto, depois nós vamos falar de rotilencos. Qual que é o potencial de dano para as principais culturas? Nós estamos falando soja, milho e algodão no cerrado hoje. Para mim, heteródera é o nematóide com maior potencial de dano, seguido do pratilencos e meloidógene. E o rotilencos vai entrar na área onde... O pratilencos tem maior dano do que o meloidógeno hoje. Depende muito do nível populacional, exato, do nível populacional. Mas olha só, pessoal, vocês estão vendo a gravidade do problema. Qual é o problema do pratilencos? É a destruição da raiz pivotante. Quando a população está mais alta, ela destrói a raiz pivotante. E aí a gente tem uma perda de estabelecimento ali da cultura muito severa, né? Então, a atração de fungo de solo é muito grande. Por quê? Porque o pratilencos, como ele abre muita lesão, ele necrosa a raiz. E esses fungos são necrotróficos, eles gostam de raiz necrosada, né? Principalmente os fungos de podridão, né? Os fungos como Fusarium solane, macrofomina, esclerotínia, que são fungos saprófitas. Então, eles aproveitam isso, essa raiz já já parcialmente comprometida como fonte de alimento. Diferente de um fungo como o Fusarium oxysporum, por exemplo, um verticillium, que daí é de cilindro vascular. Aí nós estamos falando de organismos hemibiotróficos, né? Eles querem o hospedeiro ainda, aquele tecido vivo, para conseguir tirar o alimento dele. E depois eles vão matando esse tecido. Aí você tem uma associação ali com a galha que pode ser um pouco mais... Porque a galha não tende a matar, né? Ela tende a tornar a planta uma escrava dela e não matar a planta, não matar aquele tecido. Então, aí você tem uma relação diferente. Então, essas doenças vasculares que nós estamos tendo, nós falamos lá, solos com problema de drenagem, solos com problema de compactação, solo com microfauna e microflora baixa. Uhum. Então, tudo isso pode levar o produtor a aumentar essa população de nematóides, consequentemente, fungos vasculares entrando cada vez mais e, logicamente, perdendo produtividade. Então, tecnologia cada vez mais no campo, né? Eu acho que é isso que é importante, né? Eu falo assim, Kazuya, todas as áreas hoje praticamente têm nematóide. Eu falo até as que não tem, né? Então, o segredo hoje... As que não tem. As que não tem também. Vamos ter, então. Quem tem, quem não tem também. Só não, né? Tem quem não procura. Só não tem quem não faz análise. É um grupo seleto de produtores. Porque mesmo níveis baixos tem potencial de aumentar, que é o que a gente vem comentando aqui. Kazuya, hoje para mim, assim, qual é o nosso desafio para produzir soja ou algodão em áreas com problemas de nematóide? Formar raiz e proteger raiz. Proteger raiz, eu não vejo hoje um gargalo. Nós temos bons nematicidas químicos, excelentes nematicidas biológicos que vão nos dar proteção de raiz. Para mim, o gargalo hoje é formar raiz. Nós temos plantas com sistema radicular deficiente, atacado muito precocemente. Você acabou de falar, né? Solos com problema de acidez, saturação e
compactação. Esse é hoje um desafio grande para nós, esses solos compactados, né? Então, são solos que a planta não forma raiz. O químico ou o biológico não tem onde performar, porque a função dele é proteger uma raiz. Mas quem vai formar raiz? Quem vai formar raiz não é produto. Quem vai formar raiz é solo. Eu costumo dizer, Caçoeira, que a gente está mirando no alvo errado, no controle de nematóide. Falo isso sempre em todos os eventos. A gente mira no nematóide. Nós temos que mirar no solo. No solo. Vamos lá, professora, mais um jogo rápido. Se eu fosse... Todo mundo pergunta qual que é a população que seria considerada... Pratilencos, fala um número para mim. Ai, Caçuia, pra quê? Gente, desnecessário. Bom, o pessoal, a audiência nossa é grande. Eu vou falar a resposta típica. Depende. Depende. Mas se eu fosse falar um número hoje... Infelizmente não existe esse número mágico. Não existe? Não existe você. Aquelas tabelas que a gente vê... Eu brinco, Caçuia, que tabela não serve nem para tabelinha, não serve nem para prevenir gravidez, quem dirá para controlar nematóide. Então são vários fatores Caçuia, hoje que a gente tem que analisar. Tem inúmeros clientes, você e o Rogério atendem, assistem inúmeros clientes e vocês sabem tanto quanto eu que 1000 nematóides numa área bem manejada e 1000 nematóides numa área compactada, mal manejada, o dano é totalmente diferente. Eu acho que isso é perfeito, professora. E quando a gente faz análise, eu chamo de análise ecogenômica ou metagenômica que nós fizemos, eu vou citar um exemplo. Aonde que nós temos uma área que tinha, vou falar número aproximado aí, nós tínhamos 2.500 entre fungos benéficos e bactérias benéficas no solo que estabeleceu, nós estávamos com produtividade baixa. Nós analisamos Cerrado, nós tínhamos em média uma população de 3.000 e pouco. Cerrado. Quando nós fomos para a população alta, onde nós estávamos com teto de produtividade muito alto, tinha mais de 6.000 indivíduos. Então, que conseguiu analisar naquela metagenômica. Então, assim, exatamente é isso. Se eu tenho um solo que eu trabalho muito bem, um solo onde que eu tenho uma atividade microbiana alta, isso vai fazer produtividade. E isso é sequestrar mais carbono, que eu falo isso. Então, todas essas componentes que a gente trabalha para melhorar o solo, refletindo em produtividade, inclusive nós estamos sequestrando mais carbono. Então, isso é muito importante. E, Rogério, para a gente falar um pouco de rotilencos, fala um pouco de rotilencos para a gente explorar esse assunto também agora. Rotilânculos reniformes por origem, né, é um nematóide seria um nematóide específico do algodão, né, do algodoeiro. Porém, a gente sabe que pelo sistema de cultivo que a gente adota no nosso clima tropical, ele tem se especializado em outras culturas, né, principalmente soja, né. E isso aí é um grande desafio, né? Porque a gente tem agora que medir fator de reprodução do próprio algodoeiro e também da soja, né? E a grande dúvida, as gramíneas são tidas como não hospedeiras, né? Mas existem algumas espécies de gramíneas que também hospedam esse nematóide e não sendo, portanto, uma má hospedeira? Essa pergunta tua é muito interessante, porque como eu falei, né, Rogério, eu comecei a ficar preocupada quando o rotilânculos começou a aumentar no sul, lá na nossa região, porque a gente não faz algodão, então é soja e milho praticamente em todas as áreas, uma ou outra com trigo ou aveia, mas assim, a nossa região é mais soja, milho mesmo, e começou a aumentar esse rotilânculos. E eu acendi um alerta, falei, será que esse milho está multiplicando o rotilânculos? E nós começamos a pesquisar. Aparentemente não. Milho, gramínea forrageira, trigo, aveia, não está multiplicando. A gente ainda está conduzindo esses ensaios, inclusive estamos com uma bateria grande, até trabalho de pós-doc de uma aluna minha, para reavaliar a gama de hospedeiro do rotilânculos, né? Mas aparentemente nada dessas gramíneas está multiplicando o rotilânculos. Agora, qual o nosso desafio? Que vai pegar a área de vocês aqui do sequeiro e os nossos últimos invernos. Isso começou a me acender também uma luzinha. O que estava acontecendo?
O Rhotilencolus, ele tem uma capacidade muito interessante de entrar num processo de dormência que chama anidrobiose, que é a sobrevivência em falta de água. E ele entra numa dormência extremamente eficiente de anidrobiose. Então, o que acontece aqui? Nas áreas de sequeiro, plantou o algodão e vai ficar aquele período de seca, ele vai sobreviver muito bem. E o que aconteceu na nossa região esses últimos anos? Muita chuva no verão, né? Pega ali algumas pancadas mais tardias, antes elas eram mais cedo, tanto que a gente tem perdido muito a janela de plantio, e o inverno está mais seco. E aí ele está sobrevivendo melhor nesse inverno seco, porque a gente tinha chuvas esporádicas no inverno. Aí ele eclode, morre de fome. E agora nós não temos mais. Então, provavelmente, essa anidrobiose, que é muito forte aqui no Cerrado, está acontecendo, aumentando lá na nossa região. E o desafio do Rhotilencolus na soja é o aumento do nível populacional. O algodão tem deixado uma população alta de Rhotilencolus e a soja suporta o Rhotilencolus em populações mais baixas, mas não em populações mais altas. E vamos voltar a um ponto que você colocou antes, que não está sendo estudado, Rogério, mas que merece uma atenção, né? Principalmente o pessoal que trabalha mais com Rhotilencolus aqui no Cerrado. Será que toda essa mudança na base genética da planta também não alterou um pouquinho essa performance da soja frente a Rhotilencolus? É algo que a gente tem que começar a se atentar. O duro é que é muita pergunta para pouca resposta e pouco pesquisador na área de nematóide, né, gente? Então, mas você vê que cada ano surge questões novas. E uma discussão como a nossa, sai aqui ideia para 2, 3 trabalhos que a gente ainda precisa a investigar. Perfeito. Nessa linha, eu vejo muito Rhotilencolus. Eu vou citar um exemplo lá no Mato Grosso. Você falou de anidrobiose. Visitei uma área que era algodão, lá no passado. Não tinha variedades resistentes ainda. Aí o produtor fez 2 anos de braquiária. Rapaz, terceiro ano voltou com algodão. O algodão produziu normalmente. Voltou o segundo ano com algodão, população de Rhotilencolus já aumentou. Excelente sua colocação, Kazuya. Excelente colocação. Nós temos uma ideia de que o plantio dessas plantas de cobertura, das rotações de cultura, vão nos dar um efeito de 2, 3, 4 ciclos. É um ciclo. Um ciclo. Se você não fizer um manejo varietal, um bom manejo químico e biológico na área, um ciclo. Eu tive um produtor lá, um consultor da região, que eu gosto muito de trabalhar com ele, né? Ali chama Cruzeiro do Sul, uma área de pivô ali na beira do rio Paranapanema. Certo. Ele estava desesperado com meloidógene, jogou crotalária, deixou sementear, voltou essa crotalária, ficou crotalária o inverno todo, né? Assim, conseguiu manter uma população legal mesmo no inverno, né? O inverno quente, que foi 2 anos atrás. Bom, enfim, aí me ligou, plantou a soja, me ligou todo feliz, tal. Cláudia, quantos anos vai segurar esse manejo que eu fiz? Eu falei, quais cuidados você tomou na soja? Porque se você não tratou a soja, não fez um bom manejo de proteção nessa soja, você já perdeu um ciclo. Esse é algo extremamente importante. O bicho é terrível. Um único nematóide que penetrar uma raiz, pode esperar que 70 dias depois, um único nematóide, você vai ter ali 300 mil nematóides. Um único nematóide, você vai ter 300 mil. É impressionante isso. Só, pessoal, soja nós estamos com as primeiras variedades agora com resistência a Rhotilencolus. O algodão entrando várias variedades com resistência. Nós estávamos conversando semana passada, né, Rogério, com outras pessoas. O algodão, para você ter uma ideia, no começo nós falamos em 5 variedades. Hoje nós temos 70 variedades de algodão. Então o algodão está ficando igual soja. Para o pessoal saber, soja nos últimos 3 anos entrou 500 variedades no Brasil. Então, tudo aquilo que nós temos, esse problema de adaptação e são genéticas diferentes, problemas diferentes nós vamos ter. Um ponto importante, Kazuya, porque a gente fala assim, nós temos variedades diferentes com resistência, mas qual é o gene de resistência? Será que não é o mesmo gene que nós estamos usando nas variedades? Exato. Variedades diferentes, mas com a mesma base genética? Isso é um ponto importante, inclusive que as empresas, né, de melhoramento, talvez num futuro breve nós tenhamos que ter, por exemplo,
algodão resistente a rotilênculos. Qual é a base genética? Qual é o gene que confere? Para o produtor e para o consultor saber se ele está rotacionando o gene ou não. Isso vale para meloidógene, cisto e rotilênculos. Uhum. E, Felipe, a Balagro hoje, nós estamos falando, já existe já uma segunda geração? O que nós podemos esperar dos biológicos para frente aí? Tem muita coisa boa vindo aí, né, Kazuya? A gente, enfim, tem pessoas que falam em algumas gerações aí, estão falando em até quinta, sexta geração de biológicos. Enfim, são diversos momentos que a gente vem passando, né? Passamos aí por um momento muito importante da tecnificação mesmo, profissionalismo mesmo do controle biológico, a gente tendo formulações, então, mix de micro-organismos, isso aí é muito interessante para a gente complementar os modos de ação, principalmente mantendo a sinergia, né, olhando para a sinergia entre esses micro-organismos, não é simplesmente misturá-los, né, mas sim misturar com racionalidade, tá? A gente também começa a olhar agora quais são os devidos metabólitos que são de interesse, o que realmente está fazendo efeito ali, tá? A gente já trabalha com metabólitos, os metabólitos já estão lá. Na verdade, o que funciona do controle biológico são os metabólitos, eles já estão lá, tanto dentro da formulação, que à medida que a gente multiplica ele na indústria, ele está formando metabólitos para se alimentar daquele meio de cultura, enfim, para ele se multiplicar. Tá? Mas sim, a gente está entendendo quais são eles e como melhorar a concentração de determinados metabólitos de maior interesse. Né? Então, vocês, melhor do que eu conhecem, o Sérgio Barraca, ele está hoje com um laboratório... Um grande abraço, Sérgio. O Sérgio hoje ele tem o laboratório dele, a gente chama de LAM, que é o Laboratório de Análises Metabólitas, então ele tanto trabalha com os metabólitos de micro-organismos, como também com extratos, tá? Tanto os extratos vegetais, enfim, essa é uma próxima combinação também que a gente enxerga. Muito além dos micro-organismos, o laboratório vivo, que são as plantas, que produzem aí os óleos essenciais, enfim, todos esses metabólitos também tem uma tendência futura muito grande aí para a gente conseguir trabalhar em conjunto e agir, né? Enfim, inclusive um dos nossos grandes produtos biológicos esperados aí, que são os bioherbicidas, estão com um potencial muito grande nessa linha dos extratos vegetais. E nessa linha, pergunto para vocês dois agora. O que a IA, inteligência artificial, pode nos auxiliarmos para os próximos 5, 10 anos, especificamente na sua área de nematóides, especificamente na sua área de biológicos? Eu creio que nós vamos ter grandes passos, grandes avanços em desenho de moléculas e não é assim uma molécula do nada, igual o Felipe falou. Então você tem já ali um metabólito, mas o que eu posso fazer para dar uma maior estabilidade, para uma maior performance, não ficar ali absorvido em coloides, colocar isso ativo. Então eu acho que a IA pode ser muito útil em ajudar a gente potencializar aquilo que a natureza já nos dá, né? Que os micro-organismos, as plantas, algas, fungos, etc., nos dão, a gente vai conseguir melhorar usando a IA, principalmente em solubilizar, performar, não absorver fortemente, né? De repente, conseguir penetrar melhor a cutícula do nematóide, uma melhor atratividade na cutícula do nematóide ou na casca do ovo do nematóide, ou ser absorvido pela planta e ativar processos vias hormonais e tudo mais. Então, eu acho que assim, é um mundo que chega a me assustar, Kazuya, a gente que é mais velha, né, gente? Chega a assustar a gente porque é tanta possibilidade que você vê, né? Tanto IA como engenharia genética, que assim, ó, quem está nessa área, principalmente essa moçada mais nova, né, que consegue trabalhar isso com mais facilidade, né? Tem muito que se explorar agora dentro de como melhorar o que já é bom, né? Eu acho que é aí que a IA vai entrar como uma revolução. Não é criando do nada, mas às vezes colocando ali um radical, uma combinação que consiga potencializar esse material e ampliar espectro, né? Que às vezes você tem um material que é um bom nematicida e um fungicida intermediário. Você pode potencializar ele como fungicida e nematicida, por exemplo. Uhum. A velocidade da informação, né, Kazuya? Isso aí é o ponto mais importante. O Fernando Valicente, ele tem
Ele tem uma fala muito interessante lá, né? Fala, por que demorou tanto tempo para sair um produto tão bom para a Spodoptera, quando a gente lançou a cera, que foi uma seleção que ele fez em 1991. Aí a nossa cepa é 1641 e 1644. Ele fala, porque eu errei 1640 vezes antes. Então, todo esse processo de seleção de micro-organismos, que era feito na tentativa e erro, para a gente chegar em uma cepa eficiente, se demorava muito mais. Eu vejo que a inteligência vai ajudar muito a gente nessa velocidade, a gente conseguir chegar mais rápido, a gente entender qual que é o nosso foco principal, fazer essa seleção, inclusive para pensar na edição gênica, né, que também é uma realidade hoje dentro já da linha de biológicos, a gente pensar nos CRISPRs, enfim, tudo para que possa vir mais rápido essa informação, que hoje é um dos grandes gargalos que a gente tem, né, para trazer um produto ao mercado, quanto tempo a gente gasta, né? Quanto tempo leva? E isso aí impacta muito no nosso dia a dia, no nosso sistema produtivo. Porque quando eu trouxer um micro-organismo que é eficiente para determinada cultivar, por exemplo, essa cultivar já não é mais utilizada, né? E então, eu penso assim também, Felipe, que a gente tem que começar a pensar, tanto pensando em micro-organismo, controle biológico em parte aérea, quanto em raiz, em produtos inteligentes. Por exemplo, a exudação de uma planta em processo de germinação e estabelecimento da lavoura é diferente do vegetativo e totalmente diferente do reprodutivo. No reprodutivo ocorre um impacto muito grande ali na exudação. E os micro-organismos atuais, eles tendem a reduzir a eficiência, né, reduzir a performance quando vai entrando nesse processo de senescência, porque reduz a exudação e eles param, então, de se alimentar e tende a ter uma drástica redução, né? A gente entra no processo de declínio. Então, micro-organismos, assim, produtos inteligentes que vão dando start conforme a planta vai desenvolvendo. E o filoplano ainda mais, porque o filoplano, próprio microbioma do filoplano vai diferindo conforme a planta está com a folha ainda dobrada, expandida e senescente. Isso é fantástico. Você tá falando. Que são produtos inteligentes, compostos por micro-organismos que vão dando se adaptando, ou então você tem uma combinação que cada um vai acordando num tempo certo. De acordo com o estágio da planta e que as condições do clima ou do ambiente está favorecendo. Exato. Não é o mais forte que vive, é o mais adaptado. O mais adaptado. Falou tudo, exatamente. Então tá, pessoal, não vai dar tempo de falar de afelencoides hoje, tá? Eu sei que alguns têm alguma dúvida de afelencoides, mas só para dar um resumo, é um ciclo de 8 a 10 dias de afelencoides. Nós falamos. Esse é um problema sério. Mas é assim, eu vou fazer algumas perguntas rápidas para vocês, tá? E depois o Rogério também, alguma coisa que... Mas tem que ser rápido agora. Maior gargalo de manejo de nematóides hoje? Biológico. Biológico não é tudo igual. Escolher produto por preço. O momento de ação, né? Não esperar ver o dano para começar a fazer o manejo. Então tem que entender que o biológico, assim como o químico, tem que trabalhar de forma preventiva. O biológico vai preparando, inclusive, para a gente não ter tantos problemas no futuro, certo? Tecnologia que mais vai transformar o manejo integrado nos próximos anos de nematóide? BT para nematóide. Acho que isso vai ser uma ajuda muito grande, principalmente quando a gente não tem cultivar resistente, que é o caso do Pratilencos. E quando é que chega isso? Acho que é 2020, entre 2028 e 2030, acho que nós vamos ter semente para todos. E ele seria mais para Pratilencos no começo? Mais para Pratilencos, mas requer cuidado para os outros nematóides e até mesmo para fazer a tecnologia ser durável. Não vamos poder confiar só nele, porque ele não é 100%, e a gente ainda não testou em populações muito agressivas e muito altas. Então, vamos ter que ter todos os cuidados de proteção externa da planta. Ou seja, Felipe, a gente vai ter o BT, mas a gente tem que continuar fazendo o dever de casa? Manejo integrado, né? A gente trabalhar com diversas ferramentas para preservar a tecnologia. Isso que é o mais importante. E alcançar os outros nematóides. O erro mais comum do produtor que acha que está fazendo certo? Ai, que pergunta. Queria falar o que eu acho, mas não vou falar não. Senão ele vai me cortar. Eu volto na tecla do achar que está usando o biológico, está resolvendo o problema dele sem tomar cuidado com o controle da qualidade do biológico que ele está comprando. Comprando por preço,
por ofertas milagrosas. Então Eu acho tem que hoje ver é o nosso qualidade. gargalo, qualidade do produto. E o foco num único problema, só no nematóide. A gente tem que olhar o sistema produtivo como um todo. Não é atacando só um ponto, né? A gente tem que olhar todas as interações do ambiente que a gente está tendo. Nematóides e doenças, saúde do solo, tudo em conjunto. É isso. Uma prática simples que dá resultado rápido e que pouca gente usa. Rotação de cultura. As culturas de cobertura associadas ao biológico. E uma frase, o futuro do manejo de nematóides no Brasil é? Cuidar do solo. Vou falar como o Serginho gosta de falar, o uso racional de biológicos e químicos também, tá? Então, pensou biológicos, manda balagra. Fechou bem, né? Se eu não falasse essa, o Arnello me pegava no pescoço. Para bloquear o cartão dele. Senão o Arnello já não deixava lá. Pessoal, eu acho que é importante. E Rogério, faz um resumo um pouco da nossa conversa de hoje aí. Bom, a importância do manejo, né? E do produtor ficar consciente da questão do controle de nematóides, né? Dentro das culturas. O produtor sempre quer produzir mais barato, né? Só que a gente está lidando com uma característica, né? Que a gente trabalha em clima tropical, né? Onde tudo é mais intenso, tudo é mais rápido, né? Então esses manejos, né? Químicos, biológicos, físicos, né? Também, eles têm que trabalhar integrados aí para a gente poder ter um sucesso ou pelo menos ter uma convivência razoável com o nematóide, porque nematóide não se controla, né, Cláudia? Se convive, né? Então a gente está aí numa seara assim bem complexa, né? De manejo de nematóides e convivência, né? Além deles, né? A gente sempre trata nematóide e doença como uma causa, e na verdade nematóide e doença é um efeito, né? Então a questão do foco na saúde do solo, né? E aí pensando em aspectos químicos, físicos, biológicos, né? Climáticos também, né? Então isso aí eu acho que são alguns pontos que a gente tem que cuidar, né, Caçuí? E Felipe, uma mensagem final aí para os nossos ouvintes. Queremos agradecer primeiramente vocês aí por essa oportunidade e dizer que a Balagro está aí disposta e disponível para poder atender, trabalhar em conjunto, entender o produtor, né, os nossos clientes como parceiros de fato, para que a gente possa levar o máximo das nossas soluções até eles e conseguir conviver com a situação dos nematóides, principalmente nas suas áreas. E professora, sua mensagem final para todos os ouvintes aí, que sabe que o nosso público tem de todos os segmentos aí, lógico, ligado ao agro. Caçuia, quero agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui com você, parabenizar. Eu acho que a mensagem final que eu quero deixar é da conscientização. Esse trabalho que você está fazendo, né, e o trabalho que a gente faz de formiguinha, de tentar conscientizar o problema de nematóide, né, e reconhecer esse problema o mais rápido possível, tomar a decisão imediata, é o segredo da gente conseguir manejar nematóide no futuro. Então, parabéns por fazer isso, né? Eu tenho mais umas 6 horas de conversa, tá? Então, eu queria me chamar mais umas 4 vezes no mínimo. Vai ter mais episódios. Eu vou voltar. Então, Caçuia, parabéns por esse trabalho, porque isso é de extrema importância, porque é assim que a gente vai conseguir cuidar da nossa agricultura, não para 1 ano, não para 5 anos, mas agricultura para 30 anos. Então, pessoal, eu queria agradecer você que não visitou o Cultivo Futuro ainda, a nossa página está aqui, ó, cultivofuturo.com.br. A nossa ideia exatamente é isso, professora, Felipe e Rogério, é levar informação para todo o Brasil, e a gente, às vezes, pode ser lá para fora também do país, que a gente possa. Hoje nós estamos trabalhando CultiveCast, nós estamos lançando livro, nós temos o Cultive Academy, nós temos workshop agora, né, Rogério? Sim, dia 11/12, Fisiologia e Nutrição de Plantas. Nós vamos ter dias de campo também, nós vamos ter viagens técnicas. Então, tudo isso é para que a gente possa levar ao produtor, levar ao técnico, ao consultor, o agrônomo, o gerente, a informação. Eu vejo assim, isso que é importante, não ficar só segurando conhecimento, professora, repassar o conhecimento, tudo que é aquilo que a gente já conseguiu acumular ao longo dos anos, logicamente com qualidade, para que a gente possa levar informação de qualidade. Queria agradecer vocês, Rogério, então. Obrigado, Rogério, aí. Obrigado, e vamos aí. até o próximo CultiveCast hoje. Positivo.
Felipe, muito obrigado. Agradeço o Arnello, a Balago, um grande abraço ao Serjão, as meninas que estão aqui conosco aqui. Então, obrigado aí, tá, Felipe? Isso aí, eu que agradeço. Professora, vamos esperar para mais episódios aí com você, então. Só chamar. Faltou alguns nematóides e depois nós vamos falar sobre eles. Faltou mais manejo. Ixi, temos muita coisa para conversar no futuro, gente. Um prazer enorme. Muito obrigado, pessoal. Foi um grande prazer estar com vocês e até o próximo CultiveCast.